Já chegaste ao limite com o teu filho? Já sentiste aquela mistura de raiva, culpa e desespero, tudo ao mesmo tempo? Deixa-me contar-te uma situação. É segunda-feira à noite. Estás esgotado depois de um dia longo. Pediste à criança que fizesse uma coisa simples: guardar os brinquedos, fazer os trabalhos de casa, parar de brigar com o irmão. E ela ignorou. Outra vez. Falaste. Ela ignorou. Repetiste, levantaste a voz. Ela chorou. Perdeste o controle. Depois veio o arrependimento. E então, quieto no quarto às escuras, perguntas a ti mesmo: estou a errar como pai? Como mãe? Será que estou a criar alguém que não vai servir a Deus, nem ao próximo? Essa dor é real, e não é fraqueza. É amor que já não sabe o que fazer. O que a maioria dos pais cristãos aprendeu foi punir, corrigir, endurecer. Mas e se Jesus tivesse um caminho diferente? E se a Bíblia falasse sobre desobediência de uma forma que a maioria de nós nunca aprendeu na escola dominical? Hoje vou mostrar-te isso. E não é uma resposta superficial. É o que transforma por dentro e por fora. Antes de continuares, partilha este vídeo com alguém que conheces e que está a passar por isto agora. Pode ser o gesto que vai mudar a semana dessa família. Antes de entrar no assunto, preciso de ser honesto sobre o que este vídeo não é. Este vídeo não é uma lista de técnicas de disciplina comportamental. Não é um ataque a quem já errou. E não é aquele tipo de conteúdo que te faz sentir terrível pelo que já fizeste, sem te dar nada para o futuro. O que este vídeo é? Uma conversa franca, baseada nas Escrituras, sobre o que está por trás da desobediência e o que Deus nos chama a fazer com ela. Não apenas para corrigir o comportamento do filho, mas para formar o coração dele. Não és um pai ou uma mãe falhado. Estás a lutar. E isso já diz muito sobre quem és. O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes disse uma vez: a família não precisa de pais perfeitos, precisa de pais que buscam aperfeiçoamento diante de Deus. É exatamente aqui que estamos. Princípio 1. A raiz antes do fruto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Este versículo é um dos mais citados e um dos mais mal compreendidos. A palavra hebraica usada para ensina é shanak, que significa iniciar, dedicar, preparar. Não é ordem, é formação. É o movimento de quem planta, não de quem força. O rei Davi compreendeu isso de forma errada com o seu filho Absalão. Absalão era rebelde, manipulador e chegou a tentar tomar o trono do próprio pai. E a Bíblia registra que Davi, durante muito tempo, simplesmente não falava com o filho. Distância como punição, silêncio como resposta. E o que aconteceu? A rebeldia cresceu, porque o vínculo nunca foi restaurado. Absalão morreu, sem que o pai pudesse alcançá-lo. E o grito de Davi ecoa até aos nossos dias: Absalão, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido no teu lugar. Segundo o livro de Samuel, 18:33. A desobediência do filho, muitas vezes, não é sobre o comportamento de agora. É sobre o vínculo que ainda não foi construído, ou que foi quebrado e não foi restaurado. A raiz precisa de ser cuidada antes de atacar o fruto podre. Aplicação prática. Antes de qualquer correção hoje, senta-te ao lado do teu filho. Não para falar do erro dele, para estar presente. Pergunta como ele está. Olha-o nos olhos. A ligação abre o coração, e o coração aberto recebe instrução. Tens cuidado mais da raiz ou apenas do fruto? Princípio 2. O espelho que a criança segura. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Colossenses 3, verso 21. O apóstolo Paulo
escreveu isto para a comunidade de Colossos, uma cultura onde o pai tinha poder absoluto sobre os filhos. E mesmo assim, Paulo disse: cuidado com o excesso, cuidado com a autoridade usada sem amor, porque ela quebra o espírito da criança. A palavra grega aqui é eretizete, provocar, irritar continuamente. E o resultado, diz o texto, é que a criança se torna desanimada, literalmente de espírito fraco, sem força, perdida. Pense em Eli, o sacerdote. Os seus filhos, Hofni e Finéias, eram corruptos, desonestos, sem honra. E Eli sabia, mas apenas falava, nunca tinha formado o coração deles. A repreensão sem relacionamento não restaura. A disciplina sem ligação gera revolta ou resignação, e as duas são perigosas. O que a criança rebelde geralmente carrega é um espelho do que sente por dentro: rejeição, invisibilidade, impotência. E quando reages apenas à superfície, não chegas lá. Aplicação prática. Pergunta a ti mesmo: a minha forma de corrigir está a construir ou a destruir o espírito do meu filho? Corrige o comportamento, mas preserva a dignidade. Nunca corrijas no calor da raiva. Espera, respira, depois vai. Quando corriges o teu filho, ele sente-se visto ou sente-se apenas punido? Princípio 3. O caminho do filho pródigo começa em casa. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Lucas 15, verso 20. Esta é a parábola mais conhecida da Bíblia, mas raramente falamos sobre o que aconteceu antes do regresso do filho. O pai deixou-o ir, não correu atrás, não cancelou a herança, não mandou uma carta com condições, esperou. E quando o filho voltou, sujo, envergonhado, com um discurso ensaiado de pedido de desculpa, o pai nem esperou que o discurso terminasse, já estava a correr. Jesus não contou esta história por acaso. Estava a mostrar como o Pai Celestial trata os que se desviam e a chamar-nos a fazer o mesmo. O filho pródigo era rebelde, desobediente, egoísta. E o pai não usou punição para o trazer de volta. Usou presença, dignidade restaurada e celebração. Isso não significa que não haja consequências. O filho viveu as consequências. Foi parar a um chiqueiro. Mas o pai não as administrou. A vida administrou. O que o pai fez foi estar pronto para receber quando o filho voltou. Aplicação prática. Há algo que precisas de perdoar ainda antes de o teu filho pedir desculpa? Há uma celebração que adiaste porque o comportamento não estava bom o suficiente? Experimenta hoje. Elogia algo verdadeiro. Celebra uma pequena vitória. Mostra que ele é bem recebido, mesmo imperfeito. O teu filho sabe que, quando cair, pode voltar a ti sem medo? Princípio 4. O que Jesus fez com os que não compreendiam. Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que são como elas. Marcos 10, verso 14. Esta cena é poderosa. Os discípulos estavam a impedir as crianças de chegar a Jesus, provavelmente porque achavam que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer, coisas de adultos. E Jesus ficou indignado. O texto original diz que ele se aganactesen, uma palavra forte de quem sente injustiça de verdade. Jesus não deu nenhuma palestra sobre o comportamento das crianças. Jesus recebeu-as, colocou as mãos sobre elas, orou por elas, presente, físico, atento. Nas culturas do primeiro século, as crianças eram tratadas como propriedade, sem voz. Jesus inverteu isso completamente e disse que o reino de Deus pertence a quem é como elas. Quando teu filho desobedece, ele não está fora do alcance de Deus. Está exatamente onde Jesus quer chegar. E tu és o instrumento dessa chegada.
A questão não é como faço ele parar de errar. A questão é como faço ele sentir-se seguro o suficiente para crescer? Aplicação prática. Hoje, antes de dormir, vai ao quarto do teu filho. Coloca a mão na cabeça dele. Ora em voz alta por ele. Não pela mudança de comportamento, mas pela vida dele, pelo propósito dele. Deixa-o ouvir-te a pedir a Deus que o abençoe. Isso forma mais do que qualquer punição. Quando foi a última vez que o teu filho te ouviu orar por ele, não por causa dele? Mas antes de saíres daqui a achar que está tudo resolvido, preciso de te mostrar as 4 armadilhas que vão sabotar tudo isto se não as enfrentares agora. Inimigo 1. O controlo disfarçado de amor. Aparece assim: só quero o melhor para ti. Mas por dentro é o medo de que o filho fale, e isso reflita em ti. É a necessidade de controlar o resultado, porque o processo é doloroso demais para largar. A Bíblia diz: o amor perfeito lança fora o temor. Primeira carta de João 4:18. Quando disciplinas movido pelo medo, do julgamento dos outros, de teres falhado como pai, não estás a amar. Estás a proteger-te. Ação concreta. Da próxima vez que sentires o impulso de controlar, para e pergunta: estou a agir por amor a ele ou por medo do que vão pensar de mim? Inimigo 2. A comparação que condena. O filho do fulano não faz isso. Por que és assim? Parece motivação. É veneno lento. A comparação destrói a identidade da criança e cria um vazio que ela vai preencher com rebeldia ou com uma performance ansiosa para te agradar. Deus não comparou Jacob com Esaú, embora fossem irmãos com caminhos completamente diferentes. Tratou cada um de acordo com o propósito individual de cada um. Ação concreta. Elimina as comparações durante uma semana. Fala sobre ele, não sobre o outro. Acredita em ti, é mais formador do que qualquer classificação. Inimigo 3. A consistência que se tornou rigidez. Queres ser firme, está certo. Mas existe uma linha entre consistência e inflexibilidade. Quando a regra se torna mais importante do que a pessoa, perdeste o ponto. O fariseísmo era exatamente isso. A lei sem misericórdia. E Jesus confrontou isso com clareza. A correção precisa de ser firme na direção, mas flexível no caminho. Nem todos os dias são iguais. Nem toda desobediência tem a mesma raiz. Às vezes, a criança está esgotada, com fome, assustada, e o que parece rebeldia é desregulação emocional. Ação concreta. Antes de corrigir, verifica o estado da criança. Dormiu bem? Comeu? Está doente? A ansiedade tem cara de desobediência e precisa de acolhimento, não de punição. Inimigo 4. A culpa que paralisa. Já erraste, sabes, e a culpa bateu forte. Mas existe um tipo de culpa que não leva à mudança, leva ao desespero, que te faz desistir antes de tentar, que te diz: já estraguei tudo, não há mais solução. Isso não é convicção do Espírito Santo, é a acusação do inimigo. A Bíblia diz: o justo cai 7 vezes e levanta-se. Provérbios 24:16. A queda faz parte. O que define o caráter é o que fazes depois de cair. Ação concreta. Se erraste com o teu filho ontem, hoje vai ter com ele e pede desculpa. Sim, tu que és o adulto pedes desculpa à criança. Isso não diminui a tua autoridade, constrói-a, porque estás a ensinar com o exemplo o que pregar com a boca. Agora abre os olhos e faz uma coisa, apenas uma, ainda hoje. Mas na verdade, vou dar-te 5, pequenas, concretas, possíveis. Senta-te com o teu filho hoje, sem agenda, apenas estar presente. Elogia algo específico que ele fez, não um comportamento perfeito, algo verdadeiro. Ora em voz alta por ele antes de dormir, deixa-o ouvir.
Se erraste, pede desculpa. Simples, direto, sem justificação. Escreve numa folha: qual é a raiz que precisa de ser cuidada na vida do meu filho agora? Escolho criar o meu filho com amor firme e coração aberto. Não sou perfeito, mas Deus é fiel. Não desisto, peço ajuda. E acredito que Deus está a trabalhar nesta família, inclusive em mim. Augusto Cury escreveu algo que ficou comigo. Os pais que mais marcam seus filhos não são os que nunca erram. São os que, ao errar, se levantam diante deles. E isto não é apenas sobre desobediência infantil. É sobre o tipo de adulto em que o teu filho se vai tornar. Sobre o tipo de pai ou mãe que ele vai ser um dia. Sobre o legado que atravessa gerações. Sobre uma família que reflete o caráter do Pai Celestial, que não abandona, não pune por raiva, não exige perfeição, mas chama, restaura e corre ao encontro. É sobre o reino de Deus a ser construído dentro de 4 paredes, na sala de jantar, no quarto desarrumado, na discussão antes do jantar e no abraço depois da tempestade. Não estás apenas a construir uma família, estás a edificar sobre a rocha, e o que é construído sobre a rocha não cai. Amém. Se este vídeo tocou algo em ti, deixa um comentário abaixo. Qual princípio chegou mais perto do que estás a viver agora? Partilha com alguém que precisa de ouvir isto hoje. Um pai, uma mãe, um avô, uma família que está no limite. Vemo-nos no próximo vídeo e até lá, que a graça de Deus governe a tua casa.